Abra comigo em Filipenses, na carta do apóstolo Paulo a Filipenses, no capítulo de número 4, eu lerei este versículo de número 4, Filipenses 4, versículo de número 4, estas palavras de Paulo pelo Espírito. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos sempre no Senhor. E ele diz outra vez digo, regozijai-vos sempre. Nosso tema é princípios bíblicos, diretrizes bíblicas para a felicidade pessoal. Penso que esse é um tema importante e necessário de ser lidado. E nós nos voltamos à palavra de Deus, que tem todo o alimento espiritual que nós necessitamos para a vida cristã, para uma vida agradável ao Senhor e uma vida alegre, uma vida feliz no reino de Deus. Meus queridos amigos, eu lidarei com um número de textos na palavra de Deus que apresentam as diretrizes do Senhor, os princípios divinos para a felicidade cristã. Eu gastarei a maior parte do tempo no livro de Provérbios, mas vou iniciar em outros textos, então o restante do nosso tempo ali marca em Provérbios, nós seguiremos. Deixa-me fazer uma observação inicial importante. Felicidade tem início na conversão. Quando uma pessoa é reconciliada com o seu Criador, quando a barreira, a separação, a alienação causada pelo pecado é coberta, e a criatura retorna ao seu Criador para conhecê-lo, amá-lo, quando há perdão de pecados, uma nova vida. Ali tem início a verdadeira felicidade, a felicidade que é duradoura, consistente. Quando alguém busca ao Senhor de todo o coração, como um pecador arrependido, e roga a Ele por misericórdia e perdão, então lhe é dada uma resposta de paz, e esta felicidade começa a inundar o coração. O Senhor Jesus Cristo ilustrou isso metaforicamente como uma fonte de água que é aberta, fonte de água viva, não água parada como de um poço, mas água corrente, viva, continuamente trazendo vida neste novo jardim plantado por Deus, que é a vida cristã, onde Ele irá produzir muitos frutos para a sua e a nossa alegria. Assim, o Senhor Jesus Cristo disse, e nós temos experimentado isso, todo aquele que um dia foi ao Salvador pode testificar dessa alegria que foi implantada no coração, iniciada com a paz da reconciliação com Deus, paz do conhecimento de Deus e o seu amor e o seu poder. Bem, nós veremos então alguns princípios na palavra de Deus que sustentam esta felicidade, este gozo, esta alegria espiritual. E a segunda observação que eu gostaria de fazer está em Filipenses, aqui no capítulo 4, no versículo de número 4. Nós iniciamos aqui. Observe essas palavras de Paulo. É uma declaração e também é um comando. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Você percebe a ênfase? Ele precisa repetir. Aqui está o dever da felicidade espiritual. O dever da alegria espiritual. É um comando do Senhor. Regozijai-vos sempre. Você já pensou sobre isso como um dever? Como a vontade do Senhor? Se a vontade do Senhor é um dever. Se vem a nós como um comando, é um dever. Ser alegre, regozijar, ser feliz, é um dever. Sim. E sendo um dever, é algo que deve ser buscado. É algo que deve ser estudado. É algo que deve ser proativamente buscado. Regozijai-vos sempre no Senhor. E a palavra-chave aqui é no Senhor, no seu reino, na vida com o nosso Deus. Pense sobre isso. Essa é a vontade de Deus para seus filhos e filhas. Que seus filhos sejam pessoas alegres na alma, felizes na alma. Às vezes nós temos uma impressão errada sobre o calvinismo, as doutrinas da graça redentora, não é? São pessoas taciturnas, de uma ortodoxia morta e que não possui uma razão verdadeira para se alegrar. Mas, queridos amigos, quão distante isso é da verdade. Aqueles que conheceram Deus por meio do Senhor Jesus Cristo receberam seu Espírito e com Ele verdadeira alegria. E é isso que nós queremos ver nessa manhã. Bem, essa alegria, essa felicidade deve ser um estado contínuo na alma. Algo que existe ali
e algo que continua a existir ali ao longo da jornada. Esse é o significado desta água viva, corrente. É a obra do Espírito Santo, é claro, lavando, santificando e trazendo grande alegria, grande felicidade. É o dever da felicidade. Agora, é claro, você não estará ao longo do dia regozijando toda hora. Não é com um sorriso estampado na face toda hora. Não é essa a ideia superficial de alegria. A ideia é de uma corrente interna subjacente às ondas que nos abatem. Há ondas, há dificuldades, há vento, mas mais profundamente há aquelas correntes contínuas que não param, tranquilas, sendo conduzidas. Essa é a ideia. Sim, nós temos dificuldades e pressões e tristezas, mas deve haver um estado contínuo de alegria e gozo no íntimo de um crente em Jesus Cristo. Bem, há provérbios na palavra de Deus que apontam claramente para isso, que a alegria, a felicidade espiritual deve ser uma condição geral, normativa para uma pessoa que nasceu de novo, alguém que encontrou a paz com Deus. E deixe-me voltar então aqui para Provérbios. Se você abrir comigo no capítulo 14, eu faço o seguinte comentário inicial. Muitas vezes nós lemos o livro de Provérbios e temos a tendência de pensar que o que nós temos aqui são provérbios isolados, separados, uma massa de declarações isoladas. Mas isso não é verdade. Há um roteiro no início do livro, que vai até do capítulo 10, há uma história aqui, há um enredo aqui, há certos personagens aqui, e Salomão, através deles, fala sobre a verdadeira sabedoria. Então, a partir do versículo 10 até o final do capítulo, o que nós temos aqui não são provérbios isolados, separados, são grupos organizados em temas. Essa tem sido a percepção, a interpretação correta bíblica desse livro. São provérbios organizados em temas. E cada um desses versículos que parece isolado, ele está contribuindo a algo para o tema específico daquele capítulo. E assim, quando você, por exemplo, encontra certas declarações repetidas no livro de Provérbios, o mesmo versículo em um outro capítulo, não é porque isso está perdido ali, aconteceu por acaso, na impressão, na hora de fazer lá a diagramação errar e colocar um versículo. Não, é porque aquele versículo, aquela declaração, sendo a mesma verdade que foi declarada no capítulo anterior, está colaborando com o tema, esse novo tema nesse novo capítulo, ok? Então essa é apenas uma observação para nós iniciarmos aqui. Há um tema sendo desenvolvido, princípios de felicidade espiritual. Provérbios capítulo 10 é o nosso primeiro texto, versículo de número 10, Provérbios 14 e 10. Ouça essas palavras, aqui está um grande tema, nós iremos desenvolver, não temos tempo para todos, mas nós vamos colher daqui esses princípios. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. Você percebe o que é isto? Ele introduz o tema com um esclarecimento. Ele está dizendo o seguinte, que dor, tristeza, são coisas muito individuais, muito pessoais. Tristeza, pesar, dor, são coisas de foro íntimo, pessoal. Às vezes nós conseguimos olhar para uma pessoa e ver alguns sinais, ela deixa transparecer, não é? A sua tristeza, a sua dor, a sua angústia, mas nem sempre nós conseguimos ver isso. Porque lá no íntimo está a tristeza, está a dor, é algo muito profundo. E o que esse provérbio está estabelecendo é este princípio, que a tristeza, que o pesar, nem sempre é possível ser visto, demonstrado na fisionomia de alguém. Aquilo que está lá no fundo, no coração, talvez consumindo uma dor considerável. Observe, o coração conhece a sua própria amargura. Bem, é a pessoa que compreende a sua própria tristeza. Somente ela consegue compreender por inteiro a sua própria dor, o seu próprio pesar. O coração conhece a sua própria amargura. Uma outra pessoa não consegue acessar o íntimo de uma pessoa para conhecer essa tristeza por inteiro. O termo aqui, conhecer, no original, traz esta ideia de entrelaçar. Foi corretamente traduzido.
mas é um conhecimento íntimo, de acessar, de estar junto ali. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho, uma outra pessoa, não participará no íntimo da sua dor, tristeza ou mesmo alegria, porque são sentimentos espirituais da alma muito profundos. Então aqui está um princípio muito importante para nós lidarmos com este tema, que lá no fundo, lá no profundo do coração, se há tristeza, então isso só pode ser de fato conhecido pela própria pessoa que está passando por isso. Agora, eu não estou dizendo aqui sobre aquele tipo de tristeza, aquelas pessoas que permanecem em uma condição de depressão, de melancolia profunda por muitos anos ou décadas, ou por maior parte da sua vida. Em questões como essa, sim, é necessário um auxílio, alguém mais próximo, um cuidado, talvez médico, não é? Talvez uma medicação. É possível que estas coisas estão sendo fomentadas por dificuldades fisiológicas, dificuldades físicas também. E essas pessoas precisam de uma atenção médica e um cuidado próximo, clínico, quando isso é por muito tempo. Mas veja, nós não estamos falando sobre este tipo de tristeza, esse tipo de melancolia e amargura. Nós estamos falando aqui sobre as vicissitudes comuns de todo ser humano, as dificuldades, as tristezas, as amarguras comuns a todo ser humano neste mundo que está sob a maldição do pecado. É sobre isso que nós estamos falando. Em relação a estas coisas, bem, nós temos princípios da palavra de Deus que irão nos auxiliar a alcançar a cura, se eu posso colocar nesses termos, da tristeza, da melancolia, da amargura, e manter-se em estado real de alegria, verdadeiro de alegria espiritual. Bem, nós estamos falando sobre isso então. Mas a palavra de Deus inicia com este princípio. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará desta amargura ou desta jornada. O termo é submergir, entrelaçar. O estranho não consegue submergir, entrar no profundo da alma, da mente de uma outra pessoa. Isto é simplesmente impossível. Não é dado ao ser humano. Isso pertence a Deus. Salmo 51 nos diz que Deus, ele vê o coração. É Ele quem sonda o íntimo e consegue ver, consegue emergir ali. Tudo está patente diante dos olhos do Senhor. Mas o terceiro, o estranho, não participará no íntimo, não conseguirá acessar. Estou repetindo isso aqui, é muito importante, é o princípio inicial da verdadeira tristeza ou profunda alegria de uma pessoa. Ela quem consegue acessar, é ela que deve lidar com isso, é ele que deve trazer isso diante do Senhor e encontrar esta cura. Esse é o princípio aqui diante de nós. Queridos amigos, por que uma pessoa não pode acessar o íntimo de outra pessoa e curar uma pessoa? Porque nós não estamos lidando aqui com uma dor física, como um órgão interior no coração, que um médico capaz, habilitado, pode abrir, acessar, ou um ultrassom, uma ressonância magnética, um raio-x pode acessar o problema, ou seja, submergir, lá dentro, está do lado, vendo, descobrindo o problema e tratando. Não é possível. É uma questão da alma, é uma questão imaterial. Assim, não é possível que uma pessoa faça isso. Assim, não se pode pagar uma pessoa para nos consertar emocionalmente. Você sabe o que isso implica? Aqui está o erro da psicoterapia. Mesmo a chamada psicoterapia cristã, ou movimento de aconselhamento bíblico, que é um título para psicologia ou psicoterapia cristã. Aqui está o grande erro. Um psicólogo, um psiquiatra, ele não consegue acessar a alma. O psiquiatra é um médico e há outros elementos da medicina que ele consegue acessar. Mas no que se refere à tristeza, à dor, à melancolia, ou mesmo à alegria profunda, nenhuma outra pessoa consegue acessar isso. É o que diz a palavra de Deus. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participará no íntimo da sua alegria, seja amargura ou seja alegria. Marca este princípio, é algo muito importante.
Muitas vezes, crentes no Senhor Jesus Cristo, desconhecendo os princípios bíblicos para a cura da tristeza, procuram pessoas que se dizem qualificadas para acessar a alma de outra pessoa. E eu te digo, por observação, estudo disso, que o resultado não tem sido bom. Em grande maioria dos casos, as pessoas saem de lá mais confusas, muitas vezes mais abatidas, porque são questões da alma e não questões meramente do corpo. Esse é o nosso primeiro princípio. Você não pode pagar alguém para consertar você emocionalmente. E mesmo crentes em Jesus Cristo, quando há essa dificuldade, que é a tristeza, a amargura e tantos sinônimos disso tudo, você pode ter comunhão com outro irmão, e isso é necessário. A palavra de Deus nos admoesta isso, a edificarmos uns aos outros, a admoestarmos uns aos outros, gastar tempo e buscar a companhia de pessoas sérias, pessoas que têm uma visão bíblica correta da vida. Mas veja, esse irmão pode ter uma simpatia por você, esta irmã pode ter grande simpatia pelo que você está passando, e isso é bom. E pela conversa, pela companhia, pode trazer grande alívio e levantar um pouco desse peso, afastar um pouco dessa nuvem escura. Isso irá trazer uma certa clareza na conversa, na companhia, mas não irá curar. Somente nós, individualmente, pessoalmente, podemos alcançar a cura para a nossa tristeza, ou suportá-la, ou lidar com ela, tratar com ela. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. Obviamente, se você está passando por isso, e nós passamos por diversos graus de tristeza ou amargura ou melancolia ao longo da vida, mesmo crentes em Jesus Cristo, maduros na palavra de Deus, sentem o baque dessas ondas, não é? Desses ventos e dificuldades que vêm. Assim, não seria correto para um crente passar por isso, se indulgir na tristeza, alimentá-la. Isso correria por dentro como um câncer, e não seria sábio fazer. Um psicólogo não pode acessar e curar. Mudar de ambiente não irá curar, pode aliviar. Passear, ver paisagens, dormir bastante, isso pode aliviar por algum tempo, é paliativo. Mas porque é uma questão da alma e não do corpo, isso apenas alivia, não cura. É a pessoa individualmente que deve aproximar-se do Senhor por estes princípios e buscar e receber a cura dessa amargura, dessa tristeza, desta nuvem fria ser removida. Bem, esse versículo nos ensina que esta cura, mais uma vez, não pode ser realizada através de uma outra pessoa. Somos nós que temos que lidar com ela. Somos nós que temos que ir individualmente diante do Senhor para isso. E a maneira que a palavra de Deus nos ensina a lidar com dores, consternações, tristezas, é bastante clara, queridos amigos. Nós nos gloriamos em Deus, nós nos alegramos no Senhor, e nós tomamos as rédeas das emoções para controlá-las. Isso é algo que é feito pelo crente em Jesus Cristo. Não é algo que vem sobre você. O comando da palavra de Deus é uma ação. Deixe-me marcar esse princípio. Abra comigo em Salmo, no livro de Salmo, no capítulo de número 14, no versículo 27. Este é um de muitos textos mostrando que o crente ele deve ser proativo, pessoalmente, em buscar este remédio provido por Deus para a sua profunda tristeza, decepção, amargura, algo que ficou ali. Há algo para nós fazermos. Salmo de número... na verdade, é Salmo de número 27, contrário, versículo de número 14. Ouça aqui. Observe o comando, observe a atitude, observe o que é dito a um crente. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Assim, espera, pois, no Senhor. O que é esse esperar aqui? Não é sentar e cruzar os braços, é seguir em teus deveres espirituais, trazer ao Senhor isso, confiar nele e esperar na sua resposta. Espera no Senhor, neste ínterim. Anima-te, então Ele fortalecerá
o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Veja o Salmo 31, versículo de número 24, corroborando com esse princípio. 21, versículo 24. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. O coração abatido, o coração entristecido. O coração é a alma, querido amigo. Isso se refere à alma. Vós todos que esperais no Senhor. Esforce-se, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Mas como fazer isso é a nossa pergunta. É algo para nós fazermos, e as diretrizes que nós veremos aqui é sobre como fazer isso. Assim, aqui está um outro princípio. Queridos amigos, você reflete sobre a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor, tudo que Deus fez na tua vida aqui nessa história, aquelas grandes transformações a começar pela conversão. Você pensa sobre estas coisas? Você para e considera o reino de Deus, as bênçãos de Deus, tudo que Deus fez por nós em Cristo ao longo da nossa vida, mesmo antes da conversão. Se você parar com muita calma e começar a traçar a tua jornada do nascimento até a conversão, você perceberá a mão do Senhor já te preservando para te salvar. Se você pensa sobre isso e você pensa sobre o Salvador, então isso te traz grande ânimo e perspectiva espiritual. Então, juntamente com isso, nós começamos, essa é a nossa parte de agir, de esperar, de animar-se. Nós começamos a ser pessoas mais altruístas, pensando menos em nós e nos interessando mais pelos outros, pela situação deles, pelas necessidades deles, e orando por essas pessoas. E nós assim olhamos para além de nós mesmos, da nossa situação, do nosso problema, olhando para outras pessoas, se interessando por elas. Eu me recordo lendo um texto uma vez de um aconselhamento do pastor Martin Lloyd-Jones para um crente, e este crente na sua igreja, após o culto, veio conversar com ele e disse: pastor, eu tenho o seguinte problema. E ele explicou o problema: estou passando por essa tristeza muito grande. E o pastor perguntou: o irmão já orou sobre isso, a respeito disso? Ele disse: pastor, é tudo que eu faço, eu oro por isso todo dia, toda hora. E o pastor sabiamente disse: bom, talvez esta seja o problema. Você ora somente por isso. Você não ora por outros. Você não levanta os olhos para cima de si mesmo. Esta é a nossa parte. Nós elevamos nossos olhos para além de nós mesmos. Nós levantamos os nossos olhos para o Senhor, de onde vem o nosso socorro. E como nós fazemos isso? Nós trazemos à nossa mente as bênçãos do Senhor. Isso é algo que deve ser feito. Nós recordamos as suas intervenções em nossa vida. Nós lembramos momentos de grande compaixão e paciência do Senhor e tantas respostas de oração. Se somente nós tivéssemos um diário, um banco de registro de respostas do Senhor, nós trazemos isso à nossa mente, ao nosso coração. Isso é necessário, queridos amigos. E através dessas coisas, nós, individualmente, conseguimos remover a tristeza, movê-la, desbalanceá-la do seu império, mover esta nuvem fria para longe, promover gozo, felicidade e alegria dentro de nós. Por quê? Porque nós temos meios para isso, e o Senhor nos deu. Agora veja esse versículo de número 13, nós estamos ainda em Provérbios, no capítulo de número 14. Deixe-me seguir agora para esse versículo de número 13. Versículo 10 diz: o coração conhece a sua própria amargura e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. Versículo 13: até no riso o coração sente dor e o fim da alegria é tristeza. Bem, se nós fôssemos mundanos, nós teríamos, como todo homem e mulher não salvo, nós tentaríamos fugir do nosso problema, da nossa tristeza, pesar e amargura. É isso que nós faríamos. É isso que nós fizemos. E nós faríamos da seguinte maneira: nós buscaríamos entretenimento, lazer, projetos, viagens, qualquer coisa que tire da mente este pensamento, essa tristeza, essa dor. Projetos temporários, algum tipo de fuga
mental da realidade. E o mundano, depois de tentar tanto isso, ele tenta fugir fisicamente da realidade por meio de um vício, álcool, alguma coisa. Mas a maioria, ou todos nós, de alguma maneira tentamos fugir. Essa é a nossa atitude. É isso que nós fazemos naturalmente, fugir da tristeza através de algum projeto, algum tipo de fuga do problema. Bem, eu não quero dizer que não há certas coisas, que possam nos ajudar, não é? Certas companhias, certos lazeres, legítimos, claro, para um crente, para um cristão estar envolvido, que podem, por algum tempo, levantar-nos desse estado, né? Trazer algum alívio, como estar na companhia de pessoas salvas, que têm uma perspectiva bíblica correta das Escrituras. Mas, querido amigo, embora traga algum alívio temporário, algum consolo, não irá curar. A única cura para a tristeza e dor, e o meio de promover alegria e felicidade em nosso coração e gozo, são os métodos espirituais da Palavra de Deus. Marque isso. Os métodos espirituais da Palavra de Deus. A nossa oração, a nossa reflexão na verdade, o nosso regozijo nas bênçãos, entrar no serviço do Senhor, experimentar a Deus, não testá-lo, mas experimentar e provar do Senhor no meio da dificuldade, conhecê-lo mais através da dificuldade, orando e vendo a sua resposta, provar do Senhor. São esses os meios estabelecidos pela Palavra de Deus, e é dessa maneira que nós procedemos biblicamente. E se nós agirmos assim, e é a fé que está movendo isso, não é? Então, a alegria e o gozo são restaurados e estabelecidos em nós. São essas coisas que alteram o nosso estado espiritual, mental, e diluem a tristeza e nos ajudam a lidar com essas coisas. Não lazer apenas, não entretenimento apenas, não um novo e fantástico projeto na vida. Isso não traz cura a longo termo. E essa é a ideia deste versículo de número 13. Até no íntimo, até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. O que isso quer dizer, queridos amigos? Isso quer dizer o seguinte: há um estado contínuo de alegria e um estado contínuo de tristeza. É isso que está dizendo. Porque no final de um momento de alegria virá a tristeza, porque esta é a onda, a corrente que está perpassando esta pessoa. Ou no final da tristeza virá a alegria, porque a corrente e o estado geral que conduz, que está movendo a alma desta pessoa é a alegria. No final da tristeza a alegria voltará. Há um estado permanente, um estado permanente. É isso que nós devemos buscar e ter. Isso não significa que você está o tempo todo sorrindo e com um sorriso na face. Não, nós enfrentamos grandes dificuldades. Mas elas são lombadas no caminho, porque o nosso estado interno, formado pela Palavra de Deus, em comunhão com Deus, é de alegria, é de gozo espiritual. E logo que essa lombada termina, então a alegria está ali. E é sempre um balanço, não é na amargura, na tristeza de um crente, sempre um balanço. No meio da tristeza, sempre ali um balanço de serenidade, de confiança. Por isso a amargura de um crente não é a amargura completa. E essa é a ideia deste versículo. Mas deixe-me correr, aqui estão os nossos meios para a felicidade cristã bíblica. Refletir nessas questões, entesourar essas promessas, realidades bíblicas, refletir no imenso, maravilhoso amor de nosso Deus por nós individualmente. Que amor tão grande que Cristo fez, as suas promessas declaradas, o interesse pessoal que Ele tem por cada um de seus filhos e filhas. Nós pensamos sobre essas coisas, nós trazemos à nossa alma essas realidades, essas verdades espirituais. Pensar sobre as coisas futuras, o reino de Deus, objetos espirituais da vida cristã, Cristo, seu reino, seu povo, a sua glória. Nós trazemos isso à alma, queridos amigos. Louvar a Deus, agradecer a Deus, tudo em oração, trazer tudo para Ele em oração. Isso aumenta o nosso gozo, a nossa felicidade, isso aumenta de fato a nossa alegria. Versículo de número 14, nós estamos colhendo esses princípios. Eu espero que esteja sendo de grande auxílio para você. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos,
mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Em outras palavras, para a felicidade espiritual, busque coisas profundas, queridos amigos. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Isso tem a ver com conhecimento. Veja o versículo 15. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Veja o versículo 14 agora, que esclarece ainda mais no capítulo 15. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta de estultícia. Põe o dedo nesse versículo, nós vamos voltar um segundinho a ele. Agora veja o versículo anterior, o versículo 13, para nós não perdermos o fio da meada. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Você percebe aí? É isso que nós estávamos falando. O coração abatido, ele destrói a nossa alegria. Ele esmaga a nossa felicidade. Assim nós devemos buscar esse estado de contentamento, não permitindo que estas coisas permaneçam muito tempo dentro de nós. Versículo de número 14 então. O coração entendido, aqui está mais um princípio, buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacenta de estultícia. Em outras palavras, para ser feliz, busque coisas profundas, não rasas, busque conhecimento. Busque conhecimento. Deixa-me explicar algo sobre a alma que Deus criou. A alma foi criada por Deus de tal maneira que ela necessita contínuo conhecimento e aprendizado. As faculdades da alma, a razão, a mente, a capacidade de conhecer e compreender as coisas. Esse provérbio aponta para isso. A boca do tolo se alimenta de estultícias. Como assim? A boca do tolo come, se alimenta, não é? Busca e põe para fora fofoca. Eu quero ouvir, quero saber, quero passar. Coisas triviais, coisas banais desta vida, coisas rasas, epiteliais, superficiais. Ele se alimenta, assim ele se apacenta, segue pela vida se alimentando dessas coisas. Queridos amigos, o sábio ele busca coisas profundas. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacenta de estultícia para a felicidade e alegria contínua. Nós devemos continuar nosso conhecimento de Deus, de sua palavra, de seu reino. Se o crente, ele dá uma de nécio, de tolo, somente interessado em coisas minúsculas desta vida, passageiras, coisas materiais, coisas que se tornarão pó, coisas banais, fofoca, banalidade, o futebol, o próximo campeonato, isso, aquilo mais, etc. Não sou contra futebol não, tá? Temas demasiadamente material em minha conversação, ele não vai trazer qualquer regozijo e felicidade para a sua alma. Essas coisas não trazem regozijo nem felicidade para a alma. Querido amigo, a sua alma precisa de satisfação. Leia, conheça, seja iluminado no conhecimento pelas verdades da palavra de Deus. Alimente, apacente a sua alma, compreendendo mais do reino de Deus. Como aquela igreja está sobrevivendo naquele país tão perseguidor da igreja? O que aquele servo do Senhor trabalhando sozinho está fazendo? Quais são as novas frentes, as novas trincheiras de ataque de Satanás contra a igreja? Alimente, ilumine a sua alma. Como é que a igreja está avançando? Meu Salvador está voltando. Eu preciso compreender o que acontecerá antes da sua vinda. Qual é a sua vontade? Isso alimenta, você apacenta a tua alma, isso traz perspectiva espiritual, isso traz gozo, isso traz alegria. Mas apacentar-se de tolices não irá produzir nada, irá sufocar a alegria, irá eliminar a alegria. São essas coisas que nós pensamos. Iluminado, seja uma pessoa que lê, esteja sempre com o livro na tua mão, lendo. Nunca negligencie a palavra de Deus. Leia biografias de servos verdadeiros de Deus no passado. Como Deus os usou e abençoou e as dificuldades pelas quais eles passaram.
e de igrejas do povo de Deus que hoje ainda permanecem firmes, o que eles estão fazendo, como eles estão servindo a Deus. Enche a tua alma, apacente a tua alma com estas coisas. Isso trará alegria, perspectiva espiritual. Bem, versículo 14 então diz isso: o coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultício. O que isso tem a ver com felicidade, pastor? Lembre-se, há um tema, o tema principal é este: alegria e felicidade. E estes versículos estão corroborando para este tema o tempo todo. Embora pareça um tanto desligado, não é? Não, essa é a ideia do capítulo. É isso que nós precisamos então: conhecimento espiritual. Versículo de número 15 agora: todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Bem, aqui está, a mensagem aqui é tristeza ou felicidade. São coisas contínuas, como eu disse. Está dito aqui: todos os dias do oprimido são maus. Isso é contínuo. Mas o coração alegre é um banquete contínuo. A pessoa abatida, ela experimentará momentos de alegria. Mas a pessoa que aprende a lidar com a tristeza, com o pesar, então esta alegria, ela será contínua. Ela vai experimentar um regozijo no íntimo contínuo, felicidade contínua, uma corrente mais profunda, contínua de alegria. E como a superfície não é da vida, nesta jornada as dificuldades vêm, as ondas se levantam, os problemas caem sobre nós e nós não esperávamos, e decepções que vêm de repente, não estava bem, de repente algo acontece, nós não somos completamente destruídos, movidos, porque no fundo, na alma, nós aprendemos a lidar com estas tristezas pela palavra de Deus. A fé está operando aqui, querido amigo. Nós somos mantidos por Deus nesta jornada alegres e felizes, porque nós temos aprendido esses princípios. Aqui está a misericórdia de Deus por nós. Nós precisamos desse gozo, dessa alegria, meus queridos irmãos. Estudar as coisas do alto, meditar nas coisas do alto, apreciar as grandes coisas de Deus, almejar e antecipar o céu, estar ali, ter a nossa mente ali. Cristo deve habitar em nossa alma, o reino de Deus deve habitar em nossa alma. Um puritano chamado Thomas Watson, falando sobre Cristo habitar em nós, ele disse que Cristo deve habitar no coração do crente, assim como o dinheiro habita no coração do avarento. É assim que nós pensamos sobre estas coisas. Está na mente o tempo todo: eu quero ter, eu quero ganhar, como eu vou ganhar mais, como eu vou multiplicar. Assim nós pensamos sobre as coisas de Deus, sobre Cristo, e estas coisas habitam, estão em nós, e a nossa alegria é maior, é contínua. Nossa alegria permanece. Aqui está um princípio muito importante então. Versículo de número 17: melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Veja, melhor aqui significa mais desfrutável, no sentido de contínuo, algo estabelecido, paz. O que ele está dizendo aqui? Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. O que ele está dizendo é que o Senhor deve ser o nosso primeiro interesse e o nosso maior tesouro, nosso maior bem. É isso que ele está dizendo. O texto ilustra da seguinte maneira: para a felicidade cristã, nunca eleve demais coisas materiais. Melhor é o pouco, com o temor do Senhor permanente, que envolve alegria, paz, certeza, regozijo, do que um grande tesouro onde há inquietação. Nunca eleve coisas materiais demasiadamente. Mesmo coisas preciosas, deixe-me marcar isso, coisas legítimas, maravilhosas e preciosas como a família. Nunca eleve a família, o casamento acima do Senhor. Não faça isso, querido amigo. Porque se você fizer isso, você terá profundas decepções. Deus vem em primeiro. Há um modismo em igrejas evangélicas em nossos dias, dizer nossa família é o bem maior. Família, Deus
e tudo mais depois. Não, é o contrário. Primeiro o reino de Deus. Por quê? Porque por mais belo, maravilhoso que seja o contexto da família e do casamento, essa alegria, essa bênção, ela pertence a uma esfera social provisória para esta vida. Mas o reino de Deus é eterno, e o povo de Deus é eterno. Assim, nunca eleve, mesmo coisas legítimas, acima da obra do Senhor, o reino de Deus. Se você fizer isso, você terá decepções profundas. Pastor, a família vem em primeiro lugar, é a maior alegria. Querido amigo, se você colocar a sua alegria nisso, você terá profundas decepções, porque nós falhamos e erramos e decepcionamos e ofendemos uns aos outros. Conversando com um amigo de infância, semanas atrás, uma decepção profunda. Ele e esposa, aparentemente salvos pela graça de Deus, há uns 20 anos atrás, juntos, felizes. Um problema veio, compraram uma casa e foram reformar, e entraram em dívidas e dificuldades, e houve atritos e problemas, e por alguma razão triste, a esposa decidiu sair de casa, abandonou e não quer reconciliação, e ele disse: Abner, eu errei e eu perdi o meu bem maior, a família. Eu penso que o erro começou lá atrás. Lá atrás. Se a família é o meu bem maior, então quando ela se desmoronar, a minha tristeza será muito grande. E o princípio é aqui: nunca eleve coisas materiais, ou mesmo legítimas e maravilhosas, bênçãos de Deus para esta vida, acima do Senhor. Não faça isso. Onde está o teu coração, estará a tua alegria, o teu tesouro que te enriquece. Muito bem, queridos irmãos, esse é um princípio importante. Reduza a quantidade de objetos materiais no ninho. Simplifique a vida, simplifique o lar. Sim, você precisa ter coisas boas, decentes. Eu quero dizer que prover o que é necessário, não é? Inteligentes, que ajudam a vida a acelerar, e temos mais tempo para o Senhor. Mas não procure luxo. Não faça isso. Porque tendo estas coisas, objetos, o teu coração se afeiçoará, você estará admirando estas coisas, são coisas belas, e quão inteligente é isso, quão belo, e eu fico ali, e nestas coisas. Isso não ajuda o crescimento da felicidade, o desenvolvimento da alegria. Colocar a minha mente sobre coisas terrenas em demasia, preparar o meu ninho e ficar com a minha mente ali, e as coisas desta vida, a aparência, outras coisas importantes. Queridos amigos, se você fizer isso, a sua mente se distrai. E você se apega a estas coisas. E você perde, diminuída é a tua apreciação pelas bênçãos imateriais do Senhor. Naturalmente isso irá acontecer. Você terá muito menos prazer e percepção das bênçãos espirituais, do céu, da eternidade, coisas do alto. Essas coisas diminuem a nossa alegria. Elas reduzem o nosso gozo. Este é um outro princípio. Põe o Senhor na mente, o reino de Deus, as coisas do Senhor. Não que eleve nada desta vida, por mais legítimo, a bênção de Deus acima do Senhor. E o princípio é que este: Cristo é a nossa prioridade, nosso bem maior, a dádiva maior, o dom perfeito de Deus às nossas almas. Mantenha esse princípio em mente. Isso aumentará a tua alegria. Abra comigo por um minuto em João capítulo 4, versículo de número 23. Não, na verdade, vamos pular pelo tempo para João 14. Versículo 22 e versículo 23. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Sabe o que é isso? Comunhão com Cristo. Não é interessante? Isso não contradiz a nossa teologia. Nós sabemos que Cristo habita em nós pelo seu Espírito. É Ele que nos é dado, o Espírito nos é dado na conversão. Mas aqui nós estamos lendo que se alguém ama o Senhor, guarda os seus mandamentos,
sua palavra, então meu Pai e eu viremos para Ele e faremos nele morada. Não é maravilhoso? Comunhão com Cristo. Tê-lo, conhecê-lo, permanecer nele. Aproxime-se do Senhor em comunhão pessoal com o teu Salvador. Ao ler a palavra de Deus nos Evangelhos, às vezes faço um esforço para ir além do contexto e ouvir com calma as palavras do Senhor Jesus Cristo. As palavras diretas de Deus, que pisou neste mundo. Veja a sua bondade, a sua paciência, a sua compaixão, a sua ternura. Guardar os seus mandamentos, o que Ele nos ensinou, o que Ele nos deu. Isso traz profunda alegria. Eu louvo ao Senhor. E eu adoro de maneira pessoal, eu declaro o meu amor pelo Senhor. Diga isso a Ele, fale com Ele, declare esse teu amor por a sua gratidão, coisas específicas que Ele fez em tua vida, e na vida de outros queridos amigos e irmãos. Louve ao Senhor, Ele é uma pessoa no sentido de pessoalidade, um relacionamento real com o Senhor. Adorá-lo, amá-lo, dedicar-se a Ele. Ter um momento de profunda comunhão com o Senhor, lendo a sua palavra, meditando em sua vida. Nós fazemos isso na ceia do Senhor, mas ali nós estamos pensando em seus sofrimentos. Mas nós podemos pensar em tudo que Ele fez. Isso gera, querido amigo, profunda alegria no coração de alguém que ama ao Senhor, quando você se aproxima de Deus nesta comunhão. Você já experimentou isso? Você vem ao Senhor em oração mesmo, tempo entre o devocional, e o adora. Comece sempre com Ele, não comece necessariamente com gratidão, porque você pode pensar em si. Comece com Ele, e o adora, e bendiz, e confessa os teus pecados, e pede graça, e se consagra. Eu não estou querendo ser místico aqui de maneira alguma, mas você já experimentou isso, eu creio. Então você sabe que o Senhor está ouvindo as tuas orações. E você sente uma profunda intimidade, proximidade com o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, habitando em nós, não de uma maneira mística, é a Trindade, não é? Mas nós nos sentimos como que debaixo da luz do Senhor ali. Ele nos dá isso. Isso não é algo místico, queridos amigos, mas há momentos na vida cristã que nós nos aproximamos do Senhor desta maneira, e pela sua graça, Ele sorri sobre nós de tal maneira, Ele sorri sobre nós de tal maneira, que nós sentimos este sorriso, não é? Esta alegria, Ele sorri em nosso coração. Pai querido, olhando com aquele olhar de amor, de bondade por um filho, uma filha amada, uma mãe que olha pelo seu filho, entende os seus erros, sua ignorância, sua fraqueza, sua incompreensão, sua limitação, e tem grande amor por aquele, por aquela que ele e ela gerou. Ele vem, ela vem a ele, a ela, amar a Cristo, Ele habitar em nós e se revelar neste amor a nós. Aqui está um princípio, olhar para o Senhor Jesus Cristo. Volte-se a Provérbios capítulo 15, versículo de número 17. Precisamos correr agora, nosso tempo está quase acabando, estamos escolhendo aqui alguns princípios para a felicidade espiritual. Provérbios capítulo 15, versículo de número 17, esse versículo na sequência de nosso tema. Essas palavras: melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele ódio. Bem, há um certo problema na tradução aqui, é difícil a tradução, na verdade. Estava consultando o hebraico outro dia e outros comentários também para tentar entender melhor qual é a ligação desse versículo com o tema. E a tradução não ajuda muito bem, porque é um pouco complexo a linguagem. A ideia é a seguinte: melhor é a comida de hortaliça onde há amor. Essa comida aqui, traduzido como hortaliça, é uma palavra só, é um termo que indica a comida de um viajante. Não é? Os tropeiros, eles comiam o quê? Pegavam a tropa, o carro de boi, semanas viajando no interior, no centro-oeste do Brasil, não é? Eles comiam charque, carne seca com farinha batida a semana inteira, não é? Essa é a ideia, esse é o alimento. E o que indica é que alguém está em viagem. Essa é a indicação do texto. Melhor é a comida de hortaliça, uma comida simples. Quando você está em viagem, no lombo de um cavalo, de um camelo, não há como levar muita coisa complexa, elaborada. É uma comida simples. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor,
do que o boi cevado e com ele o ódio, do que está enraizado aqui neste mundo, cheio de tudo que você precisa materialmente, um boi que foi cevado aos poucos pela carreira, pelo conhecimento, pelo esforço, cevando, e ali não há alegria. É melhor, este é o princípio, é melhor ser um peregrino, viver como um peregrino nesta terra, andar leve. E quando você está peregrinando, você não tem tempo para criar raízes demais e plantar demais hortaliças, não é? E cevar o boi. Você está viajando, viva uma vida simples, ande leve nesta vida, não se encha de terra, você não conseguirá subir. Ande leve, seja um peregrino, abrace esse princípio de peregrinação. Aqui não é o meu lar, eu não vou construir para anos e anos e décadas. Eu vou construir e escolher a luz da eternidade. Eu estou em jornada, eu estou neste mundo para chamar outras pessoas, trazê-las pela ajuda de Deus para dentro desse caminho, para seguirmos para fora desta Babilônia. Isso aumentará a tua alegria e te desenraizará mais desta vida e te dará melhor perspectiva espiritual. O que você está fazendo aqui, o teu Senhor está voltando, logo eu estarei com Ele. Isso traz grande alegria, colocar-me neste caminho, viver desta maneira, buscar, pensar as coisas do alto. Este é o princípio. Ande leve, seja um peregrino. Versículo de número 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta. Queridos irmãos, isso é muito importante. O que está sendo dito aqui é o seguinte: a ira, a cólera irá arruinar a felicidade, o gozo e a alegria. Pessoas iradas, coléricas, pessoas instáveis, voláteis, sempre olhando irado para alguém, para culpar alguém, fulano e beltrano, isso, aquilo mais, algo que deu errado, sempre reduzindo os outros com ira, sempre negativando tudo, e eu aponto o erro, e eu marco o erro dos outros com raiva, ou pessoas, não é, que por um orgulho ferido, não querem ser corrigidas, não são mais admoestáveis, e se tornam incorrigíveis. Bem, você está em um estado de luta interna, de ira, de combate interno. Como é que a felicidade, a alegria irá florescer em um terreno ácido como este? A ira mata, um estado contínuo de nervosismo, ranço, destrói a felicidade. Como você pode ter felicidade? Quando o tempo todo você está em um estado de contenda dentro de você, de orgulho. Esta é a ideia aqui deste versículo. O homem iracundo, a mulher também, é claro, suscita contendas, mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta. O princípio é este. Versículo 19: o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Indolência, complacência, preguiça irá arruinar a felicidade. Nunca no reino de Deus, envolvido no reino de Deus, nunca servindo ao Senhor, contínua, regularmente, nunca se juntando ao povo de Deus na obra do Senhor, raramente fazendo alguma coisa para Cristo. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, tristezas, pesares, dificuldades, mas a vereda dos retos é bem aplanada. Há um outro princípio aqui neste versículo. Está falando sobre condução divina, caminhos. Ser guiado nas grandes escolhas da vida, casamento, onde morar, que profissão seguir, essas grandes avenidas que eu vou jornar pelos princípios da palavra de Deus, não pelo olhar, pela intuição, por coisas externas, não pela vista apenas. Ser guiado pelo Senhor, buscar os princípios de condução divina, a alegria. Mas o caminho do ímpio, não, eu sei o que fazer, eu tenho capacidade, não é? Eu vou seguir pela vida, já alcancei a maturidade, a Bahia já me deu régua e compasso, não é? O princípio da filosofia deste mundo. Eu conheço os princípios da Bíblia, eu vou escolher e decidir.
sem buscar ao Senhor, sem pesar os prós, os cons, sem limpar o meu campo de visão, se tem alguma coisa carnal influenciando a minha decisão, o resultado é espinhos, é dificuldades que vão crescendo e pedras pontudas no caminho. Queridos amigos, nós vivemos em um tempo evangélico em que as pessoas têm desprezado a condução divina. E o ensino hoje, mesmo no meio reformado, é: olha, você é uma pessoa madura, conheça a vontade de Deus e faça a sua escolha livremente sobre qualquer outra coisa. E no final de tudo, você se maravilha como Deus te abençoa. Há um livro sobre isso, de um famoso escritor de nossos dias, sobre a condução divina. Não. Todo o povo de Deus, ao longo de séculos, sempre entendeu que nessas grandes avenidas da vida, ao entrarmos nela, nós precisamos cuidadosamente buscar a vontade do Senhor revelada aqui. E há princípios para isso. Muitos princípios, queridos amigos. Muitos princípios. Bem, deixe-me ler mais um versículo aqui. Versículo de número 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Estou no capítulo 16, certo? Nós lemos no capítulo 15, o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, a vereda dos retos é bem aplanada. Capítulo 16, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o desejo com os soberbos. Melhor, um estado melhor de satisfação, de alegria. Eu não preciso desenvolver muito esse versículo, não é? Buscar coisas humildes com os mansos. Buscar um caminho que agrada a Deus. Caminhos turbulentos roubarão a minha paz, extinguirão o meu gozo, a minha alegria, me trarão grandes dificuldades. Caminho daqueles que temem ao Senhor, caminho daqueles que encaram a vida pela palavra de Deus. Mas de volta no capítulo número 15, versículo de número... Bem, deixa-me concluir por aqui, queridos amigos. Eu já tomei muito do tempo dos irmãos, há tantos textos. A palavra de Deus tem a diretriz que nós necessitamos. É isso que nós estamos lidando aqui. Há algo para nós fazermos na manutenção desta alegria, desta felicidade. Não pode ser feito por outra pessoa a cura da tristeza, do pesar, da amargura. Uma outra pessoa não consegue acessar a alma, o íntimo de uma pessoa. Você não pode pagar alguém para te consertar emocionalmente. Se nós temos uma mente e um coração iluminado pela palavra de Deus, pelas realidades de Deus, então nós teremos uma disposição interna alegre, melhor. E nós mantemos isso, essa corrente interna contínua. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Anima-te, e o Senhor fortalecerá o teu coração. Espera, mantendo-se em teu posto de serviço ao Senhor e confiança no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Busque essa felicidade, busque esta alegria, busque este gozo. É algo que deve ser buscado. Lembre-se, você deseja essa felicidade como um estado contínuo em tua alma. E você a busca e você faz tudo para mantê-la. Essa é a vontade de Deus. E Deus te dá grande graça regando isto, abençoando isto e fazendo florescer. Lembre-se disso. Isso não significa que você não experimentará tristeza ou dissabor, mas alegria, felicidade será uma disposição contínua. E para garantir isso, nosso primeiro dever, nosso maior bem, nossa maior posse, nosso maior interesse é o Senhor Jesus Cristo. Segundo, busque a comunhão com o povo de Deus. Estar fora da comunhão do povo de Deus não ser admoestado, não compartilhar, não conhecer a obra de Deus, isso não permite o crescimento da alegria, mas é uma bênção de Deus termos irmãos e amigos na fé. Esse é o meio da graça de Deus. Um coração raivoso arruína toda a felicidade. Não é possível a felicidade, a alegria, o gozo ser permanente em um coração assim.
Um coração complacente, indolente, preguiçoso, nunca se envolvendo no reino de Deus, arruína a felicidade e a alegria. Não aumente, mas diminua o teu apego a coisas materiais, terrenas. Aumente a tua apreciação pelas coisas do reino de Deus e o povo de Deus. Não alimente a tua mente, a tua alma, não apacente a tua alma com coisas triviais. Domine esta inclinação por redes sociais, ou tire isso da tua vida. Tome grande cuidado, querido amigo. Não seja uma pessoa curiosa por qualquer coisa atrás de tudo. Não fique se alimentando de tolices, coisas superficiais, mas de coisas grandes, eternas. Isso aumentará a tua alegria. Sirva ao Senhor. Eu concluo aqui. Servir ao Senhor. Por quê? Bem, porque quando eu sirvo ao Senhor, então eu devorar ao Senhor por esta alma que eu estou evangelizando, por esse trabalho que eu vou fazer, por este meio que eu vou entrar no serviço do Senhor. E sabe o que acontece? Deus responde a nossa oração. Ele dá grande graça e você sabe que Deus respondeu. Então você sente e sabe que Ele te salvou, que Ele te guia, porque Ele está te usando como um vaso no seu serviço, na sua obra. Pessoas que não servem ao Senhor, não evangelizam, elas não experimentam esta grande alegria. A maneira de Deus curar a nossa tristeza é por estes meios, no serviço do Senhor, na comunhão com o povo de Deus, refletindo em coisas eternas, colocando de lado coisas superficiais, nos alimentando das verdades eternas, a comunhão com crentes em Cristo. Esse é o meio, o método divino para a felicidade, para o regozijo espiritual. Você não encontrará apenas em confraternização, comer, passear, sair, isso não cura. Sou eu que devo trazer a minha tristeza, dor, amargura diante de Deus, através desses princípios, e eu encontro pela graça de Deus a cura para isso. E o Senhor é conosco. Queridos irmãos, nós temos tudo que é necessário para a alegria, para uma vida de regozijo. Spurgeon, que observava muito a natureza e tirava grandes ilustrações, ele via os pássaros, já mencionei isso, né? Ele dizia que o crente deve ser mais como os pardais, seguindo pela vida, cantando e louvando, menos como as pombas, né? grunhindo para baixo. Nós temos motivos e nós fazemos isso. Nós nos levantamos, nós trazemos a mente, nós nos afastamos disso e o resultado é alegria. Há um gozo no íntimo do crente. Muitas vezes não transparece com um grande sorriso na face, mas está ali. E às vezes você percebe isso em momentos de provação, dificuldades, não é? Está lá aquela corrente, balanceando, contrabalanceando as ondas. Mas se você busca nestas coisas desta vida, você terá momentos de alegria e uma corrente contínua de dissatisfação no íntimo. Bem, que o Senhor nos abençoe. São essas coisas que nós buscamos, que nos levantam das circunstâncias difíceis, que nos dão gozo, alegria e felicidade na alma.